Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Eu vi aquele início que não ia por cima, ele ia por debaixo d'água. Estou relatando o sonho que eu caminhei com Deus. Eu vi a China e o presidente eleito dos Estados Unidos, o Donald Trump, e vi também o Elon Musk. Olá, meus queridos, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a esse canal. Meus queridos, acompanhem comigo mais uma forte mensagem com o apóstolo Reginaldo Rolim. Nesse vídeo, ele relata um sonho profético que teve com o Brasil e com as nações. Então é muito forte o que você vai ouvir. Se você crê, deixa aqui o seu amém, o seu comentário, deixa a sua opinião aqui nesse vídeo. E siga esse canal para receber mais palavras proféticas para abençoar a sua vida. Meus queridos, a palavra de Deus diz: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Vamos a cada dia orar pela nossa nação, para que Deus venha estar sempre no controle das nossas vidas, da nossa nação. Amém? E agora assista esse vídeo até o final e seja abençoado. No livro de Apocalipse, capítulo 2, lá no versículo de número 2 em diante, as cartas às igrejas na Ásia, a primeira carta da igreja em Éfeso, escreve o anjo da igreja que está em Éfeso, diz aquele que tem as destras, as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 carçais, ou sei as tuas obras e o teu trabalho, a tua paciência, que não pode sofrer os maus. Puseste em prova os que dizem-se apóstolos e não são. Tu achaste mentiroso e sofreste e tens paciência. Trabalhaste pelo meu nome e não cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Quero voltar ao início de tudo. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e pratica as primeiras obras, quando não sobreviverei a ti, e virei e tirarei de ti, do teu lugar, o teu castigo. Se não arrependeres, tens, porém, isto, que você aborreceste as obras dos nicolaitas, das quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja, e ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Até aqui o versículo número 7 de Apocalipse, capítulo de número 2. Parei no 7, depois continuo. Sejam bem-vindos e escute bem, preste bem atenção a todas as palavras que irei pronunciar. Tive um sonho, e nesse sonho que eu classifico nesta live, andando com Deus. Classifico eu nesta live andando com Deus. Que coisa linda, eu estou feliz, eu andei com Deus. Era como se eu estivesse passeando e Deus estivesse do meu lado. E o Senhor dizia: vamos passear, Reginaldo? E eu começava a passear. E foi o sonho mais tranquilo de toda a minha vida. Uma paz sobrenatural andava comigo. E o Senhor me mandava ler o livro de Apocalipse, capítulo 2, as 7 cartas às igrejas. O que acontece? E aí o Senhor relata o que vocês acabou de ver. Neste sonho eu vi a terra, o universo. Vendo a terra e o universo, eu pude contemplar claramente, e o Senhor me dizia: olhe para a minha igreja. E o Senhor repetiu algo da qual ele já vem falando há uns pouco mais de 7 meses. E eu vi claramente, sem enrolar, eu vou passar porque o sonho é longo. E eu vi uma colheita, e o Senhor dizia para mim: eu irei colher muitos grandes de cima dos altares, em nível nacional e internacional. E eu disse, caminhando com Deus, eu disse: Deus, o Senhor há 7 meses atrás, o Senhor já falava sobre isso, e eu fiz uma live meio que obrigado, né, Senhor, porque eu não queria. Existe corte de lives que estão aí, do dia que Deus disse e depois começou a acontecer. Mas isso me incomoda tanto que eu não postei. Eu estou com corte, o André Pereira fez o corte, mas eu não postei. Não postei. Quando Deus disse que não se agrada da morte do ímpio, sim que ele se converta do seu mau caminho. Eu vejo pessoas que, quando vê um líder partindo para a glória, e eu acredito nisso, se gloria-se sobre essas matérias, faz podcast, faz isso, aquilo. Nada tenho que me gloriar, porque ele poderia ter passado mais tempo, esses líderes, mais tempo sobre a face da terra, fazendo serviço sacerdotal. Mas, por algum motivo, saiu da direção e Deus resolveu levar. Esta foi um sonho da primeira parte. Eu vi o Brasil, eu vi o globo terrestre, e eu vi o Senhor levando dos altares, como eu já venho dizendo há 7 meses, não é de hoje.
Mas hoje o sonho foi eu andando com Deus. Não era, eu olhava assim, gente, Senhor, como é que o Senhor vai levar tanta gente conhecida e grande? É o Senhor levar os pequenos, eu não sou Deus. Eu vou guardar muita gente para mim, muita gente. Líderes e grandes homens, pastores e levitas, adoradores. E aí eu sem medo, porque do primeiro sonho, há 7 meses atrás, eu fiquei com medo, com receio, não queria falar. Mas aí o Senhor pegou nas minhas mãos e disse, vamos andar, porque eu tenho todo o globo terrestre. Para você passear um pouco, a live será um pouco longa e você tem que correr. E assim será e Deus não mudará. E Deus vai levantar uma geração que aí está em cada país, que vai assumir o último avivamento da igreja do Senhor Salvador Jesus, antes mesmo do mesmo vir arrebatar a igreja. Antes mesmo disso. E lembrando que o avivamento vem de dentro, ele não vem de fora. E não vai passar sem que passe e se cumpra essa palavra. Continuando, o Senhor disse, agora eu vou levar você à Rússia e vou levar você o que você falou na live ontem. A Coreia do Norte. Gente, é a Coreia do Norte, não é isso? Se você estiver errado, eu não sei, porque são 2 Coreias. É onde tem aquele ditador. Lá. É a Coreia do Norte, não é isso? E eu via bem claro a figura daquele homem, daquele coreano, né? Aquele homem lá, ditador. Eu via muito clara a figura daquele homem. Vendo a figura daquele homem, muito obrigado, Viviane. Vendo a figura daquele homem, eu vi aquele míssil que não ia por cima, ele ia por debaixo d'água. Carregado de armas mortais, e era muito nocivo à humanidade. Porque a finalidade daquele míssil era destruir tudo que passasse, né, debaixo d'água, numa quilometragem gigantesca, e podendo causar até tsunami. E eu não sei se isso será daqui a 1 mês ou 9 meses, eu não sei especificar o tempo, mas eu vi Deus meio que barrando isso, segurando, mas também significa que isso pode acontecer. Há um barramento da parte de Deus. E por isso que eu falei somente no coreano. Mas o sonho completo, Kim Jong-un é o nome dele. Muito obrigado aí, Daniel. Kim Jong-un. No sonho completo, eu vi os dois, tanto o coreano aí, o Kim Jong-un, como o da Rússia, Vladimir Putin. E os ambos se davam as mãos. Ambos davam as mãos. Essa live será a live mais completa da história. Isso vai ficar para a eternidade nas nações, não só no Brasil, mas nas nações. Compartilha o link com mais 7.000 pessoas, convida o maior número de pessoas. Deixa o teu like, que o teu like é a tua curtida, por favor. E aí eles davam as mãos, os dois. Os dois davam as mãos. Era como se os dois estivessem participando de um acordo, feito um acordo entre ambos, entre o da Coreia e o da Rússia. E era firmado esse acordo de uma aliança entre os dois. E o Senhor dizia, vem ver, era como eu visse por cima uma explosão gigante, muito grande, catastrófica, nunca vista da história, mundialmente falando, nunca se viu isso. Estou relatando o sonho que eu caminhei com Deus. Tá? E estou falando dos dois, o coreano e o russo. E vi isso. Na continuidade do sonho, porque eu tenho que correr, mas sem perder, porque é o Espírito Santo de Deus que está me direcionando, eu vi a China e vi o presidente eleito dos Estados Unidos, o Donald Trump, e vi também o Elon Musk. Né? E aquilo que eles diziam, e o Senhor dizia, olha, aquilo que se diz que não há possibilidade, há possibilidade. Era como se Elon Musk ele fosse um porta-voz do que diz a Bíblia, bem-aventurados pacificadores. Naquilo que os Estados Unidos quiser, o Elon Musk será pacificador. Escreve aí, que eu vou repetir 3 vezes. Naquilo que os Estados Unidos desejarem, o presidente eleito Donald Trump, o Elon Musk será o pacificador. Bem-aventurado os pacificadores. Naquilo que os Estados Unidos quiser, ele será o pacificador. Naquilo que eles não quiser,
Aí ele já não será o pacificador, ele será o justiceiro. Naquilo que o Estado Unidos não quiser, não será o pacificador. Então, ele passa a ser o justiceiro. Andando com Deus no sonho, eu vi. Espero que fique bem claro aqui para vocês, sem deixar dúvidas. E Deus apontava o cetro de autoridade sobre os dois, dando carta branca no reino espiritual. Isso significa muito poder. Deus apontando o cetro de autoridade sobre os dois, tanto sobre o presidente eleito Donald Trump como Elon Musk, e dando todo o poder, não para fazer a vontade deles mesmos, porque eles mesmos nem saberão quais são as vontades da qual eles irão fazer, mas a vontade de Deus usando os dois. Deus usando os dois. Então eu não estou supondo, eu estou afirmando categoricamente que Deus, apontando o cetro de autoridade para os dois, irá usar os dois para a finalidade que Deus quiser, para fazer notório o seu poder sobre a face da terra, sua justiça, sua glória. Foi gostoso demais o sonho e Deus andava comigo. Agora são 14:04, 14:04, a data é 29/11/2024, 29/11/2024. E com o presidente russo, havia diálogo e havia uma tranquilidade no meio. Com o presidente chinês, havia uma imposição, mas também havia diálogo e mais um pouquinho, os interesses seriam colocados em pautas e o que vale é o interesse. Assim como um deputado de uma nação democraticamente, eu via porque o Senhor me mostrava isso. Reginaldo, quando um deputado quer uma coisa, ele vai a quem? O presidente? Aí o Senhor diz, muitas vezes o presidente do Congresso, para pedir coisas, emendas, para ser destinadas para ele usar nos seus respectivos estados. E por muita influência que alguém tenha, chega ao presidente. Veja o jogo de interesse. E o jogo de interesse, ele vai reinar muito em 2025 e vai destronar todo o mal. Porque eu não estou supondo, eu estou garantindo. Eu vi Deus dizendo que tanto o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, como Elon Musk, irão usar de forma poderosa e forte, por determinação de Deus, a influência e a persuasão dos jogos de interesse, como nunca foi usado na história dos últimos 7 presidentes norte-americanos. Nunca foi usado. E saberá o presidente norte-americano, Donald Trump, usar isso porque o cetro de autoridade também estava sob a vontade permissiva sobre Elon Musk. E ele iria ser usado como pacificador daquilo que interessa os Estados Unidos, como também o justiceiro. E Deus dizia para mim andando, eu não mudo. E aquilo que não se via e não havia possibilidade, irá acontecer em território internacional. O link está aí para você compartilhar com mais 7.000 pessoas. E não esqueça de deixar o teu like, assim, que é a tua curtida, para que outras pessoas sejam notificadas. Se você não é inscrito no meu canal, inscreva no meu canal Apóstolo Reginaldo Rolim e acione o sininho das notificações. Eu irei continuar a ler a segunda parte para dar outros revelação do sonho. A segunda parte está na segunda carta da igreja de Esmirna. No versículo 8 de Apocalipse 2. Ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve isto, diz o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras e tribulações, pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que dizem ser judeus, e não são, mas são sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará algum de vós na prisão, para que sejais tentados, e terei uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-lhe a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Aí o versículo o 11 de Apocalipse, capítulo 2. Na continuidade do sonho, porque era uma revelação,
E eu dizia assim, eu estou comum. O João na ilha de Patmos. Mas só que nesse sonho eu estava andando com Deus. Eu senti uma paz que dá para ver no meu rosto que eu estou em paz, porque eu senti uma paz. E o Senhor disse, tu vai dar todo o cronograma dos acontecimentos, precisamente de todo 2025. São 14 horas e 8 minutos do dia 29 de 11 de 2024. 14 horas e 8 minutos do dia 29 de 11 de 2024. 17 nações, isso eu já falei há 9 meses atrás, tá? 17 nações serão totalmente assistidas, ou beneficiada ou protegida por uma suposta proteção americana. Essas 17 nações serão protegidas, guardadas, e o Senhor diz, vê, as 17 nações, são 17 países. E entre esses 17 países, eu vi incluso o Brasil, a Venezuela. 17 nações de primeiro impacto neste sonho que eu tive andando com Deus. Foi o primeiro, hein? Andando com Deus. Tomara que venha outros. Essas 17 nações serão beneficiadas por completo. No mesmo inteirinho, eu vi o Senhor dando uma ordem. O Senhor dizia, Reginaldo, eu darei uma ordem às nações, para que seja revelado fatos ocultos, escondidos, há mais de 4 anos. Muito mais de 4 anos. Irão vir fatos, mas muito mais mesmo, à tona em alguns países, porque eu estou dando ordem para aquilo que está em oculto seja revelado. E diz a nação da qual você pertence que haverá notícia durante dias e dias e dias em jornais nacional e internacional. Porque não haverá nada oculto que venha ficar encoberto, porque eu irei revelar tudo. Eu irei, o Senhor, revelar tudo. Tudo. Mas tudo mesmo. Há uma movimentação muito grande sobre aquele presidente que foi considerado eleito lá na Venezuela. Como é o nome dele? Raimundo Gonzalez, se não me salva a memória. E eu vi aquele homem em evidência nos jornais mundial. O nome dele é Raimundo Gonzalez, o que foi considerado eleito lá na Venezuela. O que foi Edmundo, né? Edmundo Gonzalez. Não é o Maduro. Alguns países, inclusive os Estados Unidos, principalmente, reconheceram como vencedores da eleição venezuelana o Edmundo Gonzalez. E ele estará nos 3 primeiros meses de 2025 em todos os jornais e telejornais, mundialmente falando. Edmundo Gonzalez estará em todos os jornais e telejornais, mundialmente falando. Continua agora essa parte, eu leio outro. Eu vi um jogo, é isso? Eu vi um jogo. Era como se fosse uma partida de futebol. Eu vi um campo e vi os jogadores. O senhor disse, o que é isso? Ele disse, vê. Eu vi 2 técnicos conversando, eram 2 times, lógico, um jogando contra o outro. E vi 2 técnicos conversando entre si e trocando informações. O técnico e o auxiliar técnico de um time, o técnico e o auxiliar técnico de outro time. Um técnico e o auxiliar técnico de um time, um técnico e o auxiliar técnico de outro time. E eles estavam tramando estratégia, fazendo estratégias para quê? Para que o jogo pudesse ser vencido. Só que um já estava perdido, o outro já estava ganho. Um estava perdido, o outro estava ganho. Meus queridos, você que assistiu esse vídeo até o final, muito obrigado pela sua audiência. Se você foi edificado com esse vídeo, compartilhe com mais alguém. Deixe o seu like, deixe o seu comentário, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.